Olá, meus amigos. Vamos falar sobre a eternidade. O que é eternidade? Eternidade é um espaço onde não tem fim. Aí nós poderemos dizer, será que é um espaço de tempo? Né? A eternidade ela tem duas coisas que se chamam temporais e atemporais. Né? O que são as coisas temporais? Temporais é o tempo, onde existe um tempo, né? É onde nós vivemos. E quando as pessoas morrem, nós temos costume dizer, olha, ela acabou de entrar na eternidade. Mas quando é que começa a eternidade para cada um de nós? A eternidade para cada um de nós começa quando nós somos concebidos, quando o coração começa a bater, já começou a eternidade. Embora às vezes você não tenha nem consciência quando a pessoa está no útero da mãe, mas ali já começou a eternidade para ela. Por que começou a eternidade? Porque ela nunca mais vai deixar de existir. Por isso que é a eternidade. Como eu já expliquei, a eternidade tem duas etapas, as temporais e as atemporais. Né? E aí quando nós somos concebidos, nós entramos na parte do tempo, dos temporais, a época do tempo, né? Onde nós somos regidos pelo tempo. E nós vamos nos desenvolvendo. As coisas vão acontecendo, nós vamos ficando criança, adolescente, jovem e adulto, e depois envelhecemos. Essas são coisas temporais. As coisas atemporais já não existe mais nada disso. As coisas atemporais já não existe uma progressão. É um estado permanente de tudo que você está sentindo. Se você está sentindo tristeza, aquela tristeza nunca vai passar. E se você está feliz, aquela felicidade nunca vai passar. Por quê? Porque você está num estado atemporal, fora de tempo. Porque se existisse tempo, teria uma esperança de aquilo passar, né? Quando nós estamos alegres, às vezes nós falamos, o tempo vai se encarregar de fazer passar aquele tempo de felicidade ou de alegria, assim como a tristeza. Né? E nós sempre dizemos, nada como o tempo para curar as coisas. Só que fora do tempo já não existe isso. Não existe tempo para curar nada. Né? E no livro de Eclesiastes, capítulo 3, versículo 11, esse é um dos motivos que nós achamos que nunca vamos morrer. Inconscientemente, você já percebeu que a gente vê as pessoas morrer, mas a gente acha que nós mesmos nunca vamos morrer, né? Por causa desse texto aqui, que eu vou ler para vocês. Capítulo 3, versículo 11. Tudo fez formoso em seu tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem. Tá vendo? Também pôs a eternidade no coração do homem. Por isso é que nós achamos que nunca vamos morrer. Contudo, não podem descobrir a obra que Deus fez desde o princípio até o fim. Aí você fala, não, mas eu vou morrer um dia. A palavra de Deus, toda vez que ela fala de morte, ela não fala de morte, ela fala de dormir. Dormir no pó da terra. Ela fala algumas coisas, morrer ou tal. Mas a ênfase principal é dormir. E no livro de Daniel, capítulo 12, versículo 2, a palavra de Deus diz assim, você vê que nós somos eternos. Muitos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha eterna e desprezo eterno. Então, quando houver aqui quando nós dormirmos no pó da terra, por um período de tempo, quando nós acordarmos, nós vamos entrar em outra etapa da eternidade, que se chama atemporal. É lá que é o perigo, né? É o perigo. Mas na eternidade existe dois estados só. Não existe terceira opção, só dois estados. E a palavra de Deus fala que esses dois estados é um de plena felicidade e outra de plena infelicidade. Só isso. Traduzindo bem simples mesmo. Felicidade e infelicidade. Como eu acabei de ler aqui. Uns vai para a vida eterna e outros textos da palavra falam para a alegria eterna, felicidade eterna, bem-aventurança.
enquanto que o outro vai para a vergonha eterna, sofrimento eterno, desprezo eterno. Mas esses dois estados aqui é tudo definido enquanto você está nesse corpo temporal. A palavra de Deus nos ensina isso, né? E a palavra de Deus fala que no estado temporal, nós, em 2 Coríntios 5,10, tudo que nós tivermos feito pelo corpo, nós vamos definir para qual lado de infelicidade ou felicidade eterna, alegria ou tristeza eterna, desprezo ou, né, muito aconchego. Então, meus amigos, meus irmãos, a eternidade ela começa quando você é concebido. Esse negócio de falar, ela entrou na eternidade, não, nós já entramos na eternidade quando nós já somos gerados, né? E a questão da eternidade é muito séria, porque nós vamos ressuscitar um dia com esse corpo transformado. O corpo foi transformado para os dois estados, de plena felicidade e plena alegria, ou plena infelicidade e castigo eterno. A palavra de Deus fala que vai ter um castigo eterno. Eternidade é isso. E por que que nesses estados, dos dois que eu falei, não vai terminar? Porque não existe tempo. É o tempo que determina quando uma coisa começa e termina. Na eternidade, você vai ter só o começo, mas não vai ter fim. Diferente do tempo que tem começo e fim. A eternidade só tem começo, mas não tem fim. Esse é o problema, né? Mas no estágio atemporal, nós devemos tomar muito cuidado. Muito cuidado. Por isso que no livro de 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 18, que nós não devemos atentar para as coisas temporais, para as coisas que nós vemos, mas nas coisas que nós não vemos. Mas como que eu vou olhar para as coisas que eu não vejo, né? Como eu vou dirigir o meu olhar? Deus deu uma maneira de nós olharmos, que é a palavra dele. A palavra dele é o olho, né, o qual nós podemos ver o mundo invisível. Se você não quer pegar, é como um óculos, né? Se eu tirar o meu óculos aqui, eu não vou enxergar muita coisa, dependendo da situação. Mas se eu colocar o óculos, eu vou ver claramente muita coisa. Fazendo uma alegoria, as escrituras é como se fosse um binóculo, um óculos. E você vai ver a eternidade lá na frente. E aí você vai ver como você deve caminhar aqui neste corpo para você estar num estado temporal muito bem. Ou você vai negligenciar e você vai se dar muito mal. Então fica aqui essa reflexão sobre a eternidade. Talvez você nunca ouviu falar sobre isso, mas a eternidade já começou para todos nós. O cemitério é apenas a definição de quais dois estados na eternidade nós vamos entrar. Não vamos passar, vamos entrar, porque não vai passar nunca. Estado de perfeita alegria, felicidade ou castigo eterno. Que Deus possa iluminar a tua mente e você usar os óculos espirituais, que é a palavra de Deus, e o mapa, né? Porque isso aqui é um mapa em lugar escuro. A palavra é um mapa para você atingir esse local onde nós vamos ter toda a nossa existência num estado ou num outro estado. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.